Nossa lição 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Todo mundo já abriu? Se não abriu ou se não tem, cola com alguém que tenha a revista aí na lição 10 e vamos que vamos aprender mais da palavra de Deus. Diz assim no nosso versículo que está em Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela leitura da Tua palavra. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos instruído. E nós te pedimos nessa manhã, Deus, aquilo que ainda precisa ser mudado e moldado em nós, tenha toda a liberdade para fazer. Queremos ser cada dia melhores para Ti e agradar o Seu coração. Em nome de Jesus, amém. Aí para você guardar no seu coração. Gente, mas botam para trabalhar mesmo, hein? Que isso, muito obrigada. Aqui é assim, viu? Tem que trabalhar mesmo. Que ninguém está de brincadeira, não. Vamos lá. Para gravar no seu coração, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Lucas 6:36. Como eu já falei várias vezes em alguns estudos, né? Eu geralmente repito, estou ficando igual meu pai. Muito tempo também falando, a gente acaba repetindo as coisas, né? Imagina quando eu tiver 30 anos aqui. Bom, depois de agora, né? Porque eu já tenho esse tempo, só que depois disso, né? Mais 30. Como eu sempre costumo falar, Deus é nosso Pai. Então, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter as características dele, né? Igual filho. Filho puxa a rebeldia do pai, a beleza da mãe, o temperamento ruim do pai, a delicadeza da mãe. Tô brincando, gente, é porque meu marido tá ali, é só para ele ficar alegrinho, ó, já tá até ele rindo. Em casa a gente conversa. Então, é assim, gente, não adianta. O filho puxa alguma coisa dos pais. Geralmente puxa a coisa ruim, né? Mas é bom quando puxa coisa boa. Então, ser misericordioso como pai também é. Então, não dá para os filhos de Deus não serem misericordiosos se o pai é. Não dá para nós não sermos de amor porque o pai é de amor. Então, nós precisamos adquirir as personalidades, as características de Deus, porque somos filhos dele. Então, se você até hoje não é uma pessoa misericordiosa, você não está sendo igual ao Pai, porque o nosso Pai, ele é. Então, vamos lá. O que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra derivada do latim, formada pela junção das palavras miserere, miséria, e cordis, coração, que significa não somente o sentimento por uma pessoa que está sofrendo, compartilhando daquilo que está sentindo, mas também a ação concreta em favor dela, sentindo no coração a miséria, o sofrimento que o outro está sentindo, passando a agir em favor dela, trazendo alívio ou livramento. Ou seja, misericórdia não é só você ter pena de alguém. Não é só você olhar e falar assim, tadinho, está sofrendo. Não, então, ai, nossa, eu estou sentindo muito porque fulano sofre. Não é só isso. É você tentar ajudar. É você, de alguma forma, buscar trazer um alívio, trazer um livramento. É você agir em favor daquela pessoa que está sofrendo. Então, misericórdia, ser misericordioso, ele vem do sentimento de se compadecer de alguém e da ação de cuidar, de ajudar, de livrar, de solucionar.
de orar pela pessoa. Isso é o sentimento de misericórdia. A gente não costuma ir muito no centro da cidade, mas minha sogra mora lá, então a gente só vai por causa da minha sogra mesmo, né? A gente não vai no centro do Rio de Janeiro. E aí a gente foi para lá, e quem já foi no centro do Rio sabe que tem muito mendigo. E eles ficam ali aos montes, né? Cada esquina tem uns 3, 4. E nós passamos, a Alessandra agora já está maior, né? Está com 6 anos, já entende mais as coisas. E ela falou, mãe, por que ele está dormindo no chão? Aí eu falei, filha, porque ele é um mendigo. Aí ela falou assim, e por que ele não vai para casa? Eu falei, porque ele não tem casa. Então, geralmente, as pessoas que estão na rua é porque elas não têm casa, não têm onde morar. E ela falou assim, então, por isso que ele não está tomando banho? Eu falei, isso, filha, porque ele não tem aonde cuidar de si. E ele fica pela rua. Aí a Alessandra falou assim, mãe, eu estou com tanta pena dele, vamos ajudar ele? E ela queria levar ele para casa. E aí eu falei assim, filha, então, a gente pode ajudar, a gente compra uma coisa para ele comer, mas levar para casa vai ficar difícil, porque a gente teria que levar todos os outros. E aí eu mostrei para ela que na outra esquina tinha mais uns 2. E aí eu falei para ela, então não daria para a gente levar para casa. Mas sempre que puder, tem que ser assim, filha, vamos ajudar, ora para que eles fiquem bem. Aí ela falou assim, mãe, quando fizer muito frio? Eu falei assim, então, quando faz muito frio, tem gente que traz um cobertor. Aí ela ficou lá toda compadecida, mas a atitude dela foi linda, de querer ajudar, né? Queria até levar para casa, e depois ela fica impressionada, ela fica o tempo todo perguntando. Aí de vez em quando ela fala assim, poxa mãe, tem gente que nem tem o que comer, né? Que fica morando lá na rua da minha avó. Aí eu falo, filha, então assim, isso é misericórdia. Então, a gente tem que trabalhar a misericórdia, porque ela está em todos nós. Amém? Todos nós somos misericordiosos. Eu tenho fé disso. Só que nem todo mundo deixa a misericórdia aflorar. Tem gente que não. Mas a misericórdia está em todos nós, porque nós somos filhos de um Pai misericordioso. Então, misericórdia não é só sentir compaixão, pena, né, por alguém estar sofrendo, mas é você agir em favor daquela pessoa, da forma que der. Continuando. Na definição aqui, o bispo Roberto Macalister, que é, no caso, o bispo fundador da Nova Vida, ele explicava misericórdia como tratar o próximo sem acusar, criticar ou condenar. Então, isso é um resumo maravilhoso e está aqui, né, na referência embaixo da revista, que se encontra no livro Conselhos de um Mestre, que foi organizado pelo pastor Roberto Leal. Então, se você quiser, pode comprar esse livro aí, deve estar à venda ainda, e você lê. Então, misericórdia é isso, tratar o próximo sem acusar, criticar ou condenar. Se a gente vai tratar alguém e já começa criticando, não estamos sendo misericordiosos. Se a gente vai tratar de alguém, cuidar de alguém, e já começa acusando, você está passando por isso, é por causa disso. Está vendo só? Você fez isso. Realmente que tem a lei da semeadura e de colher, isso sim. Só que não depende de nós acusar, criticar ou condenar. Quem vai fazer isso é Deus. Ele que vai julgar, Ele que vai condenar quem tiver que ser condenado. Isso não faz parte de nós, não é nossa obrigação. Nossa obrigação é ser misericordioso. Agora, ajudar não é para criticar, não é para acusar, não é para condenar. Então, sempre que você e eu pensarmos em criticar, acusar ou condenar, a gente precisa lembrar que a misericórdia já passou longe. Porque misericórdia não combina com críticas, acusações e condenações. Foi exatamente o que Deus fez por nós e ainda faz, pois Ele viu a condição miserável de pecado e sofrimento na qual nos encontrávamos por termos nos afastado dele. Sentiu a nossa dor
e o nosso sofrimento. Mas ao invés de ficar insensível à nossa condição, agiu em nosso favor para nos resgatar e nos restaurar, pois sabia que não poderíamos nos livrar dessa situação. Então Deus olhou para nós. Quem não conhece a história de Adão e Eva, né? Tinha que ter vindo na aula de quarta-feira, que fui eu que dei para as crianças, não foram para os adultos. E as crianças adoraram, né? Porque eu contei assim. Foi muito engraçado. Depois eu dou aula para vocês como se vocês fossem crianças. Enfim. E aí, Adão e Eva pecaram. Você sabe disso, se não sabe, vai aprender agora. Eles pecaram, foram expulsos, né, do jardim do Éden e separados de Deus. Aí Deus poderia olhar para Adão e Eva e falar o quê? Ninguém mandou fazer. Que toda mãe e todo pai fala isso para o filho. Eu falo. Quem mandou fazer isso? Eles estão sem televisão porque perderam o controle. Então eu falei, está sem controle, vai ficar sem televisão. Ninguém mandou perder o controle. Só que aí daqui a pouco a gente vai ter que dar um jeito de comprar, né? Enfim, porque não vai dar para ficar sem televisão o resto da vida. Mas o que eu quero dizer é isso. Deus olhou para o pecado que Adão e Eva cometeram. E o que ele fez? Prometeu uma futura aliança. Prometeu que o filho dele viria, né, para poder resgatar a humanidade do pecado. Então ele fez isso, foi por causa da gente? Não. Foi por causa da misericórdia que ele tem. Foi porque ele nos ama. Isso é ser misericordioso. Ele poderia olhar para nós e falar, não quero saber, você errou porque quis. Você fez porque quis. Você sabia que não podia comer do fruto da árvore. Você foi lá e comeu. Você deu mais valor para a cobra, para a serpente, do que para mim. Deus poderia ter feito isso. Mas ele não fez. Ele quis redimir a humanidade do pecado dela. Então isso é misericórdia. É quando você olha, você sabe que a pessoa errou, você sabe que a pessoa não está bem, você sabe que a pessoa está sofrendo, você sabe que a pessoa precisa de ajuda, e o que você faz? Ajuda. Você não critica, você não acusa, você não aponta. Deus olhou para nós e viu que nós não poderíamos nos livrar da situação do pecado. E isso é até hoje, porque eu não sei você, mas eu com certeza já pequei hoje. Já posso ter me aborrecido. Até que eu não me aborreci muito não, as crianças estão entrando no eixo. Então, eu poderia já ter me irado em casa hoje. E você, de repente, já passou por alguma situação que te desestabilizou e ainda são 10h12 da manhã. Como a Bíblia diz, a gente peca até em pensamento. A gente peca em sonho. Então, nós precisamos desse perdão, desse cuidado, dessa misericórdia de Deus todo o tempo. Amém? Amém. Então, por que a gente não dá misericórdia? Por que a gente não tem misericórdia com o próximo, se Deus está sempre nos perdoando? E Deus ainda já sabe o que a gente vai fazer. Fica só esperando acontecer, a gente pedir perdão para Ele perdoar. A gente não, a gente é pego de surpresa, né? Então, Deus, Ele teve misericórdia de nós. E Ele tem até hoje. Ele sabe que a gente erra, vacila, aí Ele vai e nos permite mais uma vez, por misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Efésios 2, 4, 5. Então, essa é a misericórdia de Deus. É nos salvar, é nos perdoar, é nos aceitar. Isso é ser misericordioso. Então, a gente tem que aprender todo o tempo com Ele. Porque a primeira pessoa que não merece misericórdia somos nós mesmos. Nós não merecemos. Mas a misericórdia dele, ela é tão grande, por causa do amor que Ele tem por nós,
que Ele tem misericórdia. Então, da mesma forma que nós recebemos misericórdia, nós precisamos retribuir misericórdia. Aí, nesse texto, nós vemos a ação de Deus para nos salvar, que foi marcada por 3 virtudes, que foi misericórdia, amor e graça. Misericórdia em não nos deixar mortos espiritualmente a caminho do inferno, que era o que nós merecíamos devido à condição miserável do pecado que nós estávamos. Amor em vir ao nosso encontro e se sacrificar por nós na cruz, mesmo sabendo que não poderíamos retribuir da mesma medida. Gente, olha que amor lindo, porque a gente, ser humano, a gente quer sempre algo em troca, né? A gente faz porque quer receber, a gente dá porque vão retribuir, né? Isso é coisa da carne, tá? Não estou falando de você especificamente, nem de mim. Isso é uma coisa da nossa carne, a nossa carne é assim. Mas o amor, esse amor do sacrifício de Jesus, não. Ele morreu na cruz sabendo que nós não iríamos retribuir na mesma medida. E não conseguimos mesmo. Não existe amor maior do que esse. Não existe. A gente não vai, e também nem precisa, né, morrer na cruz por causa de Jesus. Mas, enfim, o que Ele fez por nós, Ele fez sabendo que nós não iríamos retribuir na mesma medida. Ele fez para pessoas vacilonas como nós somos. Ele se entregou por amor a pessoas que vira e mexe, vira as costas para Ele. Que acontece uma coisa, reclama com Ele. Ou não quer mais saber dele porque algo deu errado. E mesmo assim, Ele teve esse amor. Então foi a misericórdia, foi o amor e a graça. Ao cumprir a lei para nos salvar, pois nunca seríamos salvos pelos nossos próprios méritos. Então, Ele cumpriu a lei para nos salvar porque nós não poderíamos. Nós não conseguiríamos fazer nada para a nossa salvação. Nós não podíamos comprar o império, nós não podíamos comprar o rei, nós não podíamos comprar um terreno, não. Nós não tínhamos como sair do pecado, somente pela graça, somente por causa disso. Então foram as 3 virtudes marcadas, né, pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela trouxe essas virtudes, que foi a misericórdia, o amor e a graça. E por isso você está aqui nesta manhã. No tópico 2, fala o paradoxo da misericórdia. Paradoxo, gente, é uma declaração contraditória. Ou seja, o paradoxo da misericórdia. Por quê? Você vai ver aqui a questão desse paradoxo, né? Da misericórdia, da felicidade, de como ser, como diz aqui na pergunta, como exercer misericórdia com alegria. E aí diz assim: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, reticências. Quem exerce misericórdia com alegria. Romanos 12, 6, 8. Já percebeu que o ambiente de atuação da misericórdia é permeado de dor e de sofrimento, onde pessoas estão angustiadas, doentes e muitas vezes nos trarão algum tipo de sofrimento também? É isso. Misericórdia, normalmente, é porque você está vendo alguém passando por uma situação, alguém está doente, alguém está passando por uma luta, ou alguém te trouxe um tipo de sofrimento. Misericórdia se encaixa sempre nessas situações. Alguém te faz sofrer, aí você tem que exercer a misericórdia. Alguém está passando por uma luta, aí vem a misericórdia que está em você pela pessoa. Alguém está doente, aí a sua misericórdia precisa ser aflorada em compaixão àquela enfermidade. Então, nessa hora nos vem a pergunta: como exercer misericórdia com alegria?
Porque nós vemos em Romanos que quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, para ser misericordioso, você tem que estar alegre com essa atitude. Deus, quando enviou Jesus para cumprir da sua misericórdia, ele não ficou triste ou arrependido porque Jesus ia fazer aquele ato. Pelo contrário, ele estava ali com o seu amor aflorado, porque aquilo faria com que nós tivéssemos novamente uma aliança com Deus. Então, exercer misericórdia com alegria. Aprendemos no texto que fundamenta a nossa lição que o misericordioso é bem-aventurado, feliz, independente das circunstâncias difíceis que o cercam. Bem-aventurado os misericordiosos. O mesmo texto revela que, sendo misericordiosos, isso nos trará um retorno, uma recompensa de Deus. Ó, tá ficando bom, viu? Você vai gostar de ser misericordioso. Entretanto, não devemos agir com misericórdia apenas pelo interesse de receber algo em troca, né, de Deus ou do próximo. Isso não é pautado no amor ao próximo, mas no egoísmo. Eu vou ser misericordioso se for por receber algo em troca, ou vou ser misericordioso para ver se Deus me abençoa. Eu vou ajudar aquela instituição para ver se Deus me abençoa. Não, isso se torna egoísmo. Você está fazendo algo pensando em você. Você está tentando algo para que você consiga barganhar com Deus. Isso não é o misericordioso da forma que a Bíblia está descrevendo. Não pense em interesse. Quem age com misericórdia, quantos agem com misericórdia para terem seus atos divulgados nas redes sociais, para serem elogiados, reconhecidos? Quantos, né? Isso pode encher o nosso ego, mas não nos tornará bem-aventurados. As pessoas vão elogiar, vão gostar, vão compartilhar, vão publicar, vão te elogiar, mas aí com Deus o negócio é diferente. Porque Deus sonda nosso coração e Ele sabe qual é o intuito do nosso coração. Ele sabe se aquilo é real ou se aquilo é para aparecer. Se aquilo é porque você realmente tem essa característica ou porque você quer que os outros te achem incrível. Então, não vai ser bem-aventurado se o intuito é encher o seu próprio ego. Outro erro na ação de misericórdia é talvez um dos maiores ladrões da nossa verdadeira alegria. Ter a expectativa de que as pessoas nos retribuirão pela misericórdia recebida. Às vezes, nem gratidão receberemos. Pelo contrário, ganharemos ingratidão. Quem nunca, né, teve ingratidão depois de ter sido misericordioso? Isso não deve nos abalar. Amém? Pois quem nos recompensa é Deus. Agora você pode respirar aliviado. Viu só? Você estava achando que você tinha que ser misericordioso para ver se alguém te recompensava? Mas a recompensa vem de Deus. E como Deus não falha, a sua recompensa está garantida. Como Deus não muda, Ele vai te recompensar. Basta ser misericordioso de todo o coração. Então a sua recompensa, ela vem de Deus, não dos homens. Não de outras coisas, é Deus que te recompensa. Quando exercemos misericórdia, antes de qualquer coisa, é ao Senhor que estamos fazendo. E conseguir ver o rosto do Salvador nas pessoas fará toda a diferença para nos enchermos de alegria e felicidade. Pronto, essa é a chave. Você vai ser misericordioso porque você não está sendo misericordioso para fulano. Não é para Deus.
É ao Senhor que você é misericordioso. Então, quando você olhar para alguém, você enxerga o Senhor, você vai ser misericordioso com alegria. Porque você vai lembrar que não é pelaquela pessoa, é pelo seu Pai. É pelo seu Deus. Então isso vai te dar alegria, porque aí a sua misericórdia, ela vai estar no sentido certo. Ela vai estar pautada corretamente. Não é pelaquela pessoa, é por causa de Deus. Então você vai ser misericordioso com alegria, você vai fazer com alegria, porque é para o seu Senhor. Você faz porque é uma aliança sua com Deus. É que você é filho dele. Que Deus cure nossos corações e renove a nossa alegria e ânimo para continuarmos sendo misericordiosos. 3. Atos de misericórdia. Você já viu que dá para ser misericordioso com alegria. É um momento ruim, onde a misericórdia ela precisa ser destacada em você, porém com alegria, pois você está fazendo para o Senhor. Agora o ato de misericórdia. Observe que o texto não diz que é bem-aventurado quem realiza um ato de misericórdia, mas quem é misericordioso. Aí está a charada. Não é você ter o ato de misericórdia, é você ser misericordioso. Porque ter o ato é só no momento. Mas quando você é, aquilo é quem você é. Porque você tem misericórdia num momento, não quer dizer que você é misericordioso o tempo todo. Agora, você ser misericordioso o tempo todo, com certeza, você vai ter ato de misericórdia no momento certo. Não se trata de algo exterior, mas deve vir de dentro para fora, nascendo de um coração transformado e cheio do Espírito Santo. Quem é misericordioso exerce misericórdia por amor, pois faz parte do seu caráter, da sua essência. Não somente é realizado quando se torna conveniente ao que age com misericórdia. Então, ser misericordioso é a sua essência, é quem você é, não é o momento que te faz. O momento não faz você misericordioso, o momento destaca a sua misericórdia, porque você já é, isso é a sua essência, isso é quem você é. Então, quando você é misericordioso, você é o tempo inteiro, você é naquela situação ruim, naquela situação desastrosa, porque é a sua essência. Nós temos essa essência, amém? Amém. Nós temos essa essência. Então vai chegar o momento que você vai precisar do ato de misericórdia, porém, é sua essência. A Bíblia diz que bem-aventurado é o misericordioso. A Bíblia não fala bem-aventurado aquele que tem um ato de misericórdia. Não, é aquele que é misericordioso. Então você é todo o tempo. Assim como eu sou mulher todo o tempo. Não chega uma hora que eu sou menino. Não, eu sou menina o tempo inteiro. Então não dá para ser misericordiosa só de vez em quando. Eu tenho que ser o tempo inteiro. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Mateus 25, 35 ao 36. Nesse texto, podemos perceber que os atos de misericórdia eram simples de serem realizados. Algo que você e eu podemos fazer. Os misericordiosos não precisavam curar o enfermo, mas apenas visitá-lo, por exemplo. Ocasionalmente, deixamos de praticar atos simples por ficarmos esperando o sobrenatural, o extraordinário, quando o que Deus espera de nós é que apenas ofereçamos um copo de água.
Pronto, Garcês, você já foi misericordioso hoje. Já me deu um copo de água. Brincadeira, né? Então, olha só. Às vezes a gente deixa de ser misericordioso, de ter um ato de misericórdia, porque a gente espera algo sobrenatural. Como aqui citou, eu não vou conseguir curar aquela pessoa que está enferma, mas consegue visitar ela? Então, isso é ser misericordioso. Consegue fazer um favor para ela se ela está acamada, adoentada, mal, ela não consegue fazer, você consegue fazer para ela? Você está sendo misericordioso. Você não precisa curar essa pessoa, até porque quem cura é Deus. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Agora, Ele quer que você cuide. Então, não espere algo extraordinário para ser misericordioso. Não espere um fenômeno acontecer para ser misericordioso. Como aqui foi simples, estava nu, me vestiram, tive fome, me deram de comer, estava com sede, me deram de beber, estava preso e vocês foram me ver, estava enfermo e me visitaram. Nada extraordinário, nada absurdo, nada surreal. Não, simples. Dar o que comer, dar o que vestir, dar o que beber, visitar, ouvir, mandar um zap. Liga. Oi. Ué, tá me ligando? Tô ligando para saber como você está. Compra o remédio. Olha só, viu? Compra o remédio. Porque às vezes para você tá sobrando, para alguém tá faltando. Compra o remédio. Vê. Por quê? Porque é tão simples. A Bíblia nos mostra. Ela nos diz que bem-aventurado é quem é misericordioso e nos ensina que para ser misericordioso é cuidar, amar, zelar. É isso. Misericórdia é isso. É você saber que aquela pessoa está precisando de algo e você socorrer. Mas eu não tenho condições, mal dá para mim. Visita aquela pessoa. Mostra para ela como ela é querida, como ela é amada. Além disso, como cristãos, existem alguns atos de misericórdia que não podem faltar, pois estão incluídos em nossa missão como igreja, tal como a pregação do evangelho com palavras e ações, e oração intercessória, especialmente por aqueles que ainda não estão salvos. Estes também são atos de misericórdia que devemos ter. Então, nós como igreja precisamos pregar o evangelho. Nós, como igreja, não podemos deixar que as pessoas não saibam o poder que Deus fez na sua vida. Isso é misericórdia. Porque, da mesma forma que você e eu fomos resgatados, precisamos dividir para que outras pessoas sejam resgatadas. Isso é misericórdia, porque nós temos o conhecimento, nós sabemos que aquele que não se render a Cristo está destinado ao inferno. Então, qual é a nossa misericórdia como igreja? Ajudar para que essas pessoas encontrem o caminho de Deus. Instruir, ensinar, pregar, falar de Deus, mostrar o quanto é bom servir a Deus. Tem muito crente que só reclama do evangelho. A gente precisa mudar a nossa postura. Que a gente fica assim, porque ser crente é tão difícil, porque crente sofre, porque a gente que se rende a Cristo não faz isso, não faz aquilo, porque o cristão sofre perseguição. E isso não pode ser reclamação, lamúria. Não pode. A gente sabe que é assim. Só que, como nós vemos na Bíblia, que o morrer em Cristo, seja o nosso prazer, seja a nossa vontade. Está sofrendo perseguição? Amém. Você está perto de Deus. Porque aquele que não está sofrendo perseguição não está não. Esse não está não. Então, para de reclamar da sua vida com Deus, de que servir a Cristo é difícil. Não é difícil, já falei isso num estudo desses. Difícil é deixar de fazer a nossa vontade, de parar de obedecer nossa carne. Isso é difícil. Hoje eu queria ter dormido um pouco mais, estava cansada.
um sono. Aí a carne falou, fica, pede o papai para dar o estudo. Aí o Espírito falou, levanta, mulher, levanta. E aí eu levantei. Por quê? Servir a Cristo não é difícil. Parar de fazer o que a carne quer é que é difícil. Então a gente, crente, os cristãos, precisam mostrar motivação em servir a Cristo. Alegria. Você acordou para ir para a igreja. Aí tem cristão que faz assim. Ai, hoje é domingo. Tem culto, né? Vê lá se o pastor cancelou o culto de hoje. Vê lá, vê lá. Gente, não. É assim, ai, hoje é domingo. Pede cachimbo é de hoje. Não, aí tu levanta e fala, opa, domingo. Aí eu vim conversando com o Paulo no carro. E domingo é tudo fechado praticamente, né? Aí tô falando com ele e falei assim, não, domingo é horrível. E eu sempre falo para as crianças que domingo é ótimo. Gente, eu sempre amei domingo. Domingo era o dia que eu escolhia uma roupa, que eu pegava a bolsa para combinar com o sapato. Isso, a minha mãe reclamava pra caramba, porque ela ia ter que ficar segurando a minha bolsa na igreja. Mas domingo era o dia de alegria. Então eu ensino a mesma coisa para meus filhos. E eles fazem assim, amanhã é domingo? Amanhã é domingo. Eles ficam na maior alegria, porque vai para a igreja, vai ver os amiguinhos. Aí eu tô lá no carro e falei pro Paulo, ai, domingo é horrível. Domingo é um dia muito ruim, porque as lojas ficam tudo fechadas. Aí a Alessandra lá atrás, mãe, domingo é um dia ruim? Aí eu já lembrei da igreja. Como assim? Ela ensina que é bom e hoje está falando que é ruim. Eu falei, não, filha, domingo é um dia maravilhoso. Só que para ir na loja, que é ruim, porque as lojas estão fechadas. Aí ela, por que as lojas estão fechadas? Eu falei assim, porque domingo é o dia do Senhor, as pessoas fecham a loja para ir para a igreja. Aí ela, e quem não tem igreja? Eu falei assim, fica em casa descansando e não abre a loja. E aí eu tive que mudar. Por quê? Ela já ia entender que domingo é ruim. Aí no próximo domingo ela ia achar ruim vir para a igreja, porque domingo é ruim. Só que domingo é ruim para a loja. Então a gente tem que ter esse cuidado. Você é cristão, está sendo observado. Aí se você reclama, ai, porque eu sou crente, ai meu Deus, porque me perseguem, ai, servir a Deus é muito ruim, é muito difícil. Ah, porque quando eu era do mundo, eu não sofria tanto quanto agora que sou da igreja. Gente, para com isso, crente. Para com isso. Servir a Deus é muito bom, amém? Estar com Cristo é maravilhoso, amém? Isso, aí você vai falando, isso é pregar o evangelho. É você mostrar para quem não conhece Deus que servir a Deus é muito bom. É as pessoas verem você como um cristão feliz por ser cristão. É não ir no domingo, no dia de praia, né? Todo mundo foi para a praia e você foi para a igreja e você está feliz com essa sua decisão. É todo mundo ter feito alguma coisa e você foi para o culto das mulheres porque você decidiu feliz. Isso é pregar o evangelho, é as pessoas verem que você gosta de servir a Cristo, que você ama servir a Cristo. Aí eles ficam assim, eu quero conhecer esse Cristo, quero conhecer o Deus daquela pessoa, porque aquela pessoa não foi para a praia e está feliz, aquela pessoa não foi lá não sei aonde e está feliz. Eu quero ser feliz como aquela pessoa, porque eu fui e continuo triste. Isso é pregar o evangelho. Então, a partir de hoje, tu vai aprender a ser misericordioso e parar de reclamar porque você é crente. Parar de reclamar porque você é cristão. Você decidiu por isso, foi a melhor decisão da sua vida, então seja feliz. Sofre feliz, chora feliz, deixa te perseguirem, deixa te acusarem, deixa falarem de você, deixa entrarem no seu caminho, porque você fez a melhor decisão da sua vida. Você decidiu por Cristo. Então não se arrepende disso não. Para de reclamar. Reclama de outra coisa. Reclama do sol, mas não reclama de Deus não. Eu estou aqui ainda. Vamos lá. Então isso são atos de misericórdia. Ora também pelas pessoas, que também é um ato de misericórdia. 4, a misericórdia que nos deve alcançar. Deus não é misericordioso conosco somente com relação aos nossos pecados,
mas também nos assiste em nossas dores e sofrimentos nessa terra, pois a vida não é fácil, havendo tentações, provações e aflições. Viu só? É a vida que não é fácil, não é a sua escolha por Cristo, é a vida. Isso que é difícil para você. Servir a Cristo é mole. Assim, além de sermos instrumentos de Deus para alívio, ajuda e superação das aflições de outros, devemos nos lembrar de sermos misericordiosos conosco também. Pois existem pessoas que são muito duras e inflexíveis consigo mesmas e que, por isso, acabam aumentando o sofrimento sobre si. É importante lembrarmos que não é nossa função resolver os problemas e sofrimentos de todos. Nossa meta inicial é o nosso próximo, entre aspas. Mas devemos nos incluir nos atos de amor e misericórdia. E aí diz assim, Lucas 10, 27. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então aqui está falando, ame o seu próximo como você ama seu pai? Não. Ame seu próximo como você ama o seu filho? Não. É como você ama a si mesmo. Ou seja, ter misericórdia com o próximo e consigo mesmo. Se aceitar, se perdoar, se amar, se cuidar, se querer, é isso. Você tem que amar o próximo e assim mesmo. Você tem que se amar. Você tem que entender que o sangue que resgatou o seu próximo te resgatou também. Então, se você quer dar amor ao próximo, tem que dar amor a si mesmo. E tem pessoas que não conseguem ser flexíveis consigo mesma, né? Eu conheço uma pessoa, que eu nem vou dizer que sou eu, mas eu estou melhorando essa questão. O Paulo que reclamava muito comigo. Por quê? Eu fazia alguma coisa, um artesanato, sempre gostei muito. Hoje em dia eu estou meio aposentada. Aí eu fazia e eu sempre colocava defeito. Isso é só um exemplo, tá, gente? Que eu estou dando. É um exemplo verdadeiro, mas é para você entender. E aí eu fazia, aí eu olhava e eu falava assim, não ficou legal. Podia ter sido assim, podia ter sido assado, não, vou jogar fora. Vou fazer outro, não vou fazer mais. Sempre estava ruim. Aí o Paulo falava para mim assim, se outra pessoa tivesse feito do mesmo jeito, tu ia achar perfeito. Mas como foi você, tá ruim. E, gente, eu descobri que é verdade. Descobri que é verdade, porque tinha coisa que não estava muito boa, mas que eu achava maravilhoso porque não fui eu que fiz. Então, isso era o quê? É porque eu cobrava de mim. Eu achava ruim. Por mais que estivesse bom, para mim não era o suficiente, porque eu tinha feito. Porque eu imaginava que eu poderia ter sido muito melhor. E isso ainda é bom, existe ainda, porque a gente tem que sempre fazer melhor. Só que essa cobrança absurda que eu tinha sobre mim, eu já estou diminuindo. Já, acho que é por isso que eu parei de fazer. Parei de fazer, porque aí agora já não fica nem ruim nem bom. Brincadeira, parei de fazer porque eu não tenho tempo mesmo, as crianças me sugam muito. Mas é isso, nós às vezes somos duros demais conosco. E aí, uma coisinha que o outro faz, aí a gente, beleza, vamos lá, vamos superar, passa por cima. Aí tu chega em casa e se automutila por causa de você. Porque você não consegue ser flexível consigo mesmo. Porque você é duro com você. Porque você olha no espelho e você não consegue olhar para você e ter misericórdia de quem você é. Você é falho, como todo mundo. Então, tenha misericórdia de você. Tenha misericórdia do próximo. Ame ao próximo como a si mesmo. Você ama ao próximo, então se ama também. Você perdoa ao próximo, se perdoa também. Você tem misericórdia do próximo, tenha misericórdia de você também. Porque você também foi resgatado com o mesmo preço de sangue. Então, tenha misericórdia de si,
Pare de ter misericórdia só com os outros. Tenha de você também. Se perdoe. Deus te perdoou, então você está perdoado. Vai, não peques mais e pronto. Então, não fica se fuzilando, se autodestruindo. Não fica. Você recebe o mesmo perdão. Você recebe a mesma misericórdia. Cuide de você também, tá? 5. Exemplos de misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Tem até uma música assim. Depois você vai para casa cantando. Em toda a Bíblia, vemos exemplo de misericórdia sendo praticada. Seja no Antigo Testamento, com Davi, que não matou o perseguidor rei Saul quando teve oportunidade. E seja nos evangelhos, onde encontramos registros de muitas curas, libertações e vários outros milagres baseados no amor e compaixão de Jesus. Seja nas demais páginas do Novo Testamento, onde a igreja, atuante em sua pregação, era instrumentalizada com atos de misericórdia no auxílio dos necessitados e no apoio aos que estavam sendo perseguidos, confortando e curando os enfermos. Todos eles foram instrumentos de Deus, exercendo misericórdia naquelas épocas. Mas hoje, o Senhor conta com quem? Conosco, a fim de que estejamos disponíveis em suas mãos para sermos instrumento de misericórdia em nossos dias. Então, Ele conta com você. Aquela pessoa que você conhece que precisa de misericórdia, você é o instrumento dessa misericórdia. É você que vai agir com misericórdia para essa pessoa ver Deus em você. Todos os exemplos aqui, Davi, Jesus, a igreja, são exemplos de Deus. A gente vê o agir de Deus através dessas misericórdias. Então, quando você é misericordioso, as pessoas enxergam Deus em você. Então Ele agora conta com você. Não dá pra gente ficar esperando o Davi fazer. E não é o Davi baterista não, tá? É o Davi o rei Davi. Não dá para esperar Salomão. Não dá não, porque já passou. Essas pessoas passaram. Quem está aqui agora é você. Então você é a igreja de Cristo agora. Você é a pessoa que foi levantada nessa nação para ser misericordioso. Não são seus filhos e seus netos e bisnetos, não, é você. Você está aqui ainda, é você. Enquanto tiver fôlego de vida no seu narizinho bonito, achatado, redondo, comprido, grande, pequeno, seja como for, está respirando, Deus conta com você para ser misericordioso nessa nação. Você vai cuidar de pessoas, amar pessoas, zelar por pessoas, para que Deus seja o centro. Lembra que você está fazendo para Ele. Você faz por alguém, mas é para Ele que você está fazendo, e vão ver Deus em você. Conclusão. Apesar de vivermos em uma sociedade onde existem muitas pessoas que se aproximam de nós para se aproveitar da nossa misericórdia e da nossa boa vontade, também é verdade que, ao nosso redor, existem muitas pessoas que estão sofrendo em algum nível e que precisam, de fato, de misericórdia. Tem pessoa que se aproveita do cristão? Sim. Porque o cristão, ele aprende que ele tem que ser misericordioso. Então tem gente que vai lá, te rodeia, te cerca, te pede. Está se aproveitando porque você é bom. Amém? Você é bom. Então eles se aproveitam, mas realmente tem pessoas que estão sofrendo
E tem pessoas que precisam de misericórdia. Que saiamos nessa manhã, neste domingo, dessa lição com os nossos corações transformados, cheios do Espírito Santo, alegres e revigorados, para levar a misericórdia do Senhor a quem Ele nos enviar, sendo como luzeiros neste mundo em trevas. Eu vou repetir para que isso entre no nosso coração e a gente lembre que nós somos luzeiro nesse mundo de trevas. Que saiamos transformados, cheios do Espírito Santo, alegres e revigorados. Já pode começar a levantar seu ombro, vai, se enche. Para levar a misericórdia do Senhor a quem Ele nos enviar, sendo luzeiros neste mundo em trevas. Você é luz nesse mundo em trevas. É em você que as pessoas vão se apoiar, porque é você que carrega Deus junto. Então as trevas precisam recorrer a você. As pessoas perdidas precisam recorrer a você, porque você é a única pessoa que consegue dizer, falar e mostrar o que realmente vale a pena, que é Deus. Então você é luzeiro neste mundo em trevas. É você que vai dar o passo para aquela pessoa que precisa enxergar Deus. Amém, igreja? Então vamos ser misericordiosos em todo o tempo sendo misericordioso com aquela pessoa esquisita que você não curte muito, mas de repente Deus colocou ela no seu caminho para trabalhar os dois. Você sendo misericordioso e sendo transformado. Então, vamos ser misericordiosos com todos, porque o nosso Pai, Ele é misericordioso. Então você não pode ser diferente. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos agradecer a Deus por esse estudo, por sermos misericordiosos, por aprendermos mais e mais sobre misericórdia também. E acima de tudo, tenha misericórdia de você também. Todos nós falhamos. Você falha, eu falho. Então se perdoa. Tenha misericórdia de você. Seja bonzinho com você mesmo. Olha para o espelho e fala assim, ó, tu é meio esquisito, mas tô contigo, hein? E se ama. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento aqui de estudo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos instruído. Senhor, nós queremos ser misericordiosos a todo tempo. Nós não queremos, ó Pai, somente ter ato de misericórdia, mas nós queremos estar a todo tempo sendo misericordiosos com o nosso próximo e conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a verdadeiramente ser o que a sua palavra quer que sejamos. Que possamos a cada dia aplicar, praticar, viver a tua palavra. E dá-nos, ó Deus, todos os dias a alegria de sermos teus filhos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essas vidas, ó Pai. Não sabemos o que eles têm passado, mas nesse momento, como nós aprendemos, ó Deus, que ser misericordioso também é orar e interceder pelas pessoas. Nós estamos aqui, Pai, como igreja, como teu povo, como teus filhos, clamando por essas vidas, ó Deus. Tenha misericórdia dessas pessoas. Senhor, vem com teu refrigério, ó Pai. Vem com a tua mão, ó Deus, e cuida dessas pessoas, para que eles possam ser alcançados por ti. E repreende, ó Pai, tudo que não provém de ti, dessas vidas, em nome de Jesus. Leva-nos, ó Deus, para nossa casa, guardados, protegidos, ó Deus, cuidados por ti. Senhor, que nenhum mal nos aconteça. Livra-nos, ó Deus, de toda cilada do inimigo. E livra-nos também, ó Pai, do cansaço, da fadiga e do desânimo. Que nós possamos estar prontos para o culto das 18 horas e alegres de cultuar, pois o Senhor foi a nossa melhor decisão. Em nome de Jesus eu te peço e eu creio que assim será. E todos digam amém. Amém. Não saia correndo.
Com misericórdia, dá um abraço nesse irmão e nessa irmã que está do seu lado.